Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos aqui reunidos mais uma terça-feira para dar continuidade à leitura desta obra, Saúde, um Novo Olhar, um livro do Dr. Renato Bertati. Esta semana estamos com a orientação, sob a orientação do nosso querido René Schubert. Muito obrigada, René, por estar aqui conosco, pela sua dádiva, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento que compartilha com todos nós. Hoje também vamos ter a leitora, a Regina Pérez. Muito obrigada, Regina. Recordo que estes encontros são gravados, são disponibilizados mais tarde no canal do YouTube de Milton Plácido da Rosa e que também durante este tempo de leitura vão existir pausas para que o René, em princípio será o René também, não é? Que vai fazer algum tipo de ampliação do conhecimento daquilo que está a ser lido e para tal podem levantar a mão física ou então a mãozinha virtual. Muito obrigada a todos. Passo para você, René, por favor. Obrigado. Eu vou aproveitar o espaço, Manuela, e só mencionar para as pessoas, né, que nesse momento estão havendo muitos movimentos, né, de facilitadoras, de colegas nossos, de não só de defesa da constelação familiar, mas também de conscientização, né, da postura do facilitador de constelações familiares. E para quem quiser acompanhar esse movimento, né, nós temos o Instituto Brasileiro de Constelações Familiares, cujo presidente é o professor Renato Bertati, né, de quem a gente está lendo o livro. Né? Nós temos a Hellinger Schule, né, que também tem postado coisas, né, Hellinger Schule, Hellinger Science, e também tem a Faculdade Inovar. Né? Então, para aqueles que nos acompanham, esses são alguns canais onde vocês podem, né, acompanhar alguns dos professores, né, da Hellinger ou próximos associados da Hellinger, que estão escrevendo, publicando artigos, pesquisas sobre as constelações familiares. Né? Nesse movimento, a gente também tem como representante o Dr. Sam Storch, que foi a última leitura que nós fizemos nesse grupo de estudos, assim como outros colegas que também já passaram aqui pelo nosso grupo de estudos. Né? Mas, sem mais delongas, obrigado, Manuela. Por favor, Regina, vamos começar a leitura de hoje. Você só tem que abrir o microfone, Regina. Fica mais claro quando abre o microfone. Constelação. Ame seu câncer, tome esse presente. Participante. Posso fazer outra pergunta? Doutor Renato. Sim. Participante. Eu tenho outra questão. É sobre o câncer. Quando a pessoa está doente, geralmente ele procura tratamentos, procura o médico, vai fazer radioterapia, quimioterapia, depois retira o nódulo, etc. e tal. No futuro, nós, no papel de terapeutas, caso aconteça uma constelação a respeito desse tema, o que poderemos fazer? Qual é a direção correta? Doutor Renato, ame o seu câncer. Ame o seu câncer. Tome este presente. Isso significa que eu não devo fazer nenhum tratamento. Não devo fazer nada e devo ficar lá amando o câncer? Participantes respondem, não. Doutor Renato, muita gente entende dessa forma. Não, não se trata disso. Eu vou cuidar do câncer e buscar tudo aquilo que estiver disponível, mas não porque quero me livrar dele, e sim porque me dedico a ele com amor, atendo-me à mensagem que ele traz. Dessa forma, agindo assim, podem acontecer milagres. As pessoas se curam e quando isso acontece, elas tornam-se outras pessoas. Elas mudam a vida delas profundamente. Agora, quem trata do câncer querendo se livrar dele, bem, é complicado esse caminho, porque normalmente o câncer representa pessoas excluídas e ressentimento. Enfim,
O que acontece quando nós rejeitamos um sintoma, uma doença? Acho que hoje vocês já observaram várias vezes esse evento aqui. O que aquilo faz? Participante. Reforça, aumenta a intensidade da doença, cutuca a pessoa envolvida, quer ser visto. Doutor Renato, quando a pessoa chega a mim com câncer, a primeira coisa que faço é sorrir para ela. E sorrir para o câncer e também sorrir para quem está atrás do câncer. Olhe com amor para essa pessoa e para esse câncer, que nada mais é do que alguém excluído. Mas é claro que para incluir uma pessoa que representa um câncer, isso vai exigir muito, muito da pessoa que está sofrendo com a doença. Quais são as exigências e os desdobramentos? Exige que ela vivencie um amor numa dimensão de que ela não tem a mínima consciência. Exige abrir-se para algo maior e, para tanto, ela vai ter de se despedir de um monte de conceitos, crenças e valores, porque não é possível aceitar ou amar a doença pensando do mesmo jeito sobre as pessoas, sobre a vida ou sobre as relações. Para a pessoa enferma olhar para isso com amor, repito, terá de mudar a forma de ver a vida, as relações e as pessoas. E quem consegue fazer isso a tempo também poderá se curar. Mas ao fazer isso e se curar, ela se torna outra pessoa. E ao se tornar outra pessoa, o sistema é outro, a família é outra. Desse modo, quando a doença cumpre sua função, na maioria das vezes, não tem razão de continuar. Ela simplesmente desaparece. Câncer muito avançado. Uma vez uma cliente veio fazer o trabalho e o que se revelou é que ela era adotada. O propósito dela na constelação era ajudar a mãe, que tinha câncer num grau muito avançado, com metástase no corpo todo. Quando foi feito o trabalho, o que se revelou é que a cliente tinha sido adotada. Ela recebeu a informação de forma muito amorosa e grata, pelo fato de alguém tê-la acolhido. Não se revoltou, ao contrário. Ela sentiu gratidão de perceber que alguém a recebeu e cuidou dela com muito amor. Voltou para casa e, depois de certo tempo, foi conversar com a mãe. De modo realmente amoroso, agradecido e emocionado, mostrou que, de alguma forma, ela sabia que havia sido adotada. Reforçou o quanto ela era grata pelo gesto da adoção e por ter sido cuidada. Profundamente emocionada, a mãe, mesmo muito doente, contou a história em detalhes para a filha. Passados dias e meses, a mãe começou a melhorar. A mulher começou a melhorar. De modo surpreendente, quando voltou para fazer os exames, tudo tinha desaparecido. Não existia mais resquício dos tumores. Tudo tinha desaparecido. Teratoma. Doutor Renato, mais alguém gostaria de compartilhar? Participante. Eu queria fazer uma pergunta. É sobre um teratoma. Podemos dizer que ele é considerado um gêmeo, ou um feto mesmo, ou apenas uma célula. Apareceu o tema numa constelação e eu não sabia como mexer. Participante. O que é um teratoma? Doutor Renato. O teratoma é algo que quer ser visto, mas você vai querer saber explicações científicas disso? Não existem. Teratoma é um tipo de tumor. Um tipo de tumor ou malformação pode-se dizer também. Não passa de algo que quer ser visto. Pode representar um irmão morto, perdão. Pode representar um irmão morto que está ali presente? Pode. Pode ser um irmão gêmeo, até mesmo univitelino. Sim. Participante. Gostaria de fazer uma pergunta. Ainda em relação ao câncer. Digamos que uma pessoa faleça em decorrência de câncer. Então, como ficaria o sistema para aquelas pessoas, ou para algo que não foi visto, para, ou para que algo, ou para que, ou para algo que não foi visto possa ser visto? Caso a pessoa que teve a doença não tenha conseguido se salvar, há maior probabilidade de outras pessoas naquela família terem câncer novamente? Ou isso pode não ter nenhuma relação? Doutor Renato. Na maioria das vezes, quando o câncer é algo que se repete na família, ele pode ter duas dinâmicas.
mas geralmente tem uma dinâmica básica que representa alguém excluído. Esse é o nosso aprendizado sistêmico lidando com essa doença. Esse alguém excluído está lá, situado em várias gerações passadas, e outras pessoas vão morrendo de câncer. E muitas vezes, aqui na frente, no tempo presente, essas pessoas que morrem de câncer não morrem em primeira instância, e sim por aquele que está excluído e para honrar os seus pais ou mães que também morreram de câncer. Então, no caso de câncer, a dinâmica essencial representa alguém excluído. Mas existe a segunda possibilidade, e muito mais frequente. Qual? Alguém que morre de câncer para honrar algum antepassado e, por meio da mesma doença, seguir na morte, expressando amor e fidelidade. Há pessoas que morrem até mesmo com a mesma idade do pai, e há pessoas que morrem na sequência do pai. Eu conheço um caso em que o pai morreu num ano, a mãe morreu no outro, e o filho no seguinte, um seguindo o outro. Isso é amor. Só um instantinho, Regina. Obrigado. Gostaria de pegar uma passagem aqui. A Regina acabou de ler isso. O Renato fala, mas geralmente tem uma dinâmica básica que representa alguém excluído. Esse é o nosso aprendizado sistêmico lidando com essa doença. Então, Renato, novamente, muito preciso, né? Ele não está falando que todo câncer é um excluído, mas, por várias constelações, o aprendizado que nós temos é que existe uma dinâmica de exclusão. E aí nós voltamos para alguns livros de Bert Hellinger, né? Onde ele fala da dinâmica da esquizofrenia, né? Onde nós temos, muitas vezes, assassinatos intrafamiliares, exclusões em decorrência disso. Ou no caso de autismo, onde também temos segredos muito difíceis intrafamiliares, às vezes ligados também ao derramamento de sangue intrafamiliar. Então, é tudo a mesma coisa? Não, são dinâmicas que mudam, sutilmente elas mudam. Mas é muito interessante que, certa vez, Hellinger fez uma síntese da constelação. Né? Ele falou, a constelação familiar está a serviço da reconciliação e da paz. Em todos os livros de Bert Hellinger, vocês vão ver muito a palavra Versöhnung. Versöhnung é reconciliar. E versöhnen vem de filiação no alemão. Sohn é filho. Versöhnen é trazer novamente o filho, numa tradução bem concreta. Outra frase de Hellinger é: a constelação familiar, ela traz novamente junto aquilo que havia sido separado, né? Então por que eu já não, logo de cara, a Regina chega para mim e fala, olha, eu tenho isso, eu viro para ela e falo, então isso daí é um excluído, pensa aí não, um excluído, pronto, está feito, né? Para que o teatro? Aí que está o segredo, né? Porque ela traz o sintoma, e esse sintoma, assim como esse nome complicado aí, que ele falou, o teratoma, ele aponta para algo excluído. Vamos então ver no campo para onde isso aponta. E muitas vezes, hoje a gente sabe, com as novas constelações, a gente não sabe que geração é aquela. Se é a geração dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, e também nós não temos interesse em fazer uma sondagem, né, precisa, qual geração é essa, o que aconteceu, que ano que era, quais que eram os costumes. Não, porque houve lá um trauma, houve lá um ferido, houve lá algo que impactou aquele sistema. E aí eu pego um texto que o Eurico publicou recentemente, que eu achei fantástico, Eurico, depois eu quero que você fale um pouco desse texto, né? Que nós somos caixas dentro de caixas. Eu achei uma metáfora maravilhosa. Né? A questão é que eu não sei exatamente de que caixa que eu estou falando. Eu estou, de repente, apontando para o câncer. Tá, mas comigo, como é o câncer? Não, o câncer não é comigo, é com a minha mãe. Como que isso me impacta?
O câncer é com minha avó? Como que isso impacta? E aí, na hora que na constelação nós abrimos esse espaço espiritual de possibilidades, ou esse campo morfogênico, coisas se moldam, né? Morfogenicamente elas se moldam. E personagens, ou melhor, lugares, se manifestam. Aquilo que o sintoma, naquele condensado, grita, quando a gente põe no palco das constelações, os personagens surgem e se movimentam. Aquilo para a alma tem muito sentido. E aí, de repente, na nossa consciência pessoal, algo faz um clique. Nossa, eu não sei o que é, mas algo mexeu dentro de mim, né? Então, vocês vão encontrar em várias obras do Hellinger, né? Então, por exemplo, Desatando Laços do Destino, onde ele fala exclusivamente da questão do câncer e de casos terminais, dessas dinâmicas ocultas de amor, né? E aí a gente vai para o começo do capítulo, ame seu câncer. Novamente, difícil, né? É difícil falar isso quando eu tenho essa vivência, quando ela está muito próxima de mim. Mas o câncer, né, que todos nós temos células cancerígenas aqui agora, né, ao mesmo tempo que minha citologia está criando células novas, existem células mortas, e existem células sem núcleo, né? E certa vez um terapeuta me disse, né, se você chegar para a célula do câncer, né, para o nódulo, você fala, você é má? E ela não se sabe boa ou má. Ela está seguindo uma programação, né? Aí eu vou para um outro lado, né, que conversa também com as constelações familiares. A nova medicina germânica do Dr. Hammer, né, quando ele fala que doenças são programas, né? Logicamente, são programas que, em muitos aspectos, são inconscientes. Isso tem muito a ver com o amor falado por Hellinger. Não é um amor romântico, mas é aquele amor que liga dentro da família e que cobra o seu preço. Para pertencer, é preciso esse valor amoroso. E isso muitas vezes a gente vai descobrindo olhando para o campo. Como que naquele sistema, aquela família específica, como que ela demonstra isso que é chamado de amor, essa lealdade invisível. E aí um outro parênteses, né, acredito que muitos daqui já tenham assistido, né, mas a série do Netflix, Uma Nova Mulher, começa seu primeiro capítulo mostrando a questão do câncer, né, e uma mulher que procura um facilitador exatamente para olhar para a dinâmica do câncer. Ah, a constelação familiar então cura câncer? Não. Constelação familiar é um olhar ampliado sobre uma dinâmica, né? E o Renato Bertatti deixa isso claro aqui. Você vai continuar seguindo o seu tratamento, vai continuar seguindo os seus procedimentos, mas a constelação pode te trazer acolhimento, pode te trazer alívio, pode te trazer lugar. Um lugar, talvez, de pertencimento não tão negativo, pesado, sombrio. Ulisseia, por favor, pode abrir seu microfone. Boa noite, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Eu queria compartilhar com vocês. Eu fiquei algum tempo sem participar do grupo, assim, não conseguia entrar, e há 6 meses eu tive alta de um tratamento de câncer. E então eu venho seguindo o grupo, né? Venho participando, e em janeiro do ano passado eu comecei o tratamento de câncer de mama. E eu queria muito, eu já queria muito ler o livro do Dr. Renato. E, por algum motivo, eu não adquiri o livro. E chegou o momento de adquirir o livro com a leitura do grupo, né? Eu falei, é agora. E esses dias todos, esses encontros anteriores, eu não consegui entrar para assistir. Semana passada eu consegui, teve um início falando do câncer, e agora também. E eu já tinha lido, né,
sozinha, eu já tinha lido a parte anterior. E tudo isso que você está falando, Renê, faz muito sentido, porque quando eu recebi o diagnóstico, eu recebi como um presente. E acolhi, né? Olhei, acolhi, dei um lugar no meu coração, e tudo ficou muito leve. Então, foram 7 meses de tratamento. Eu não tive reações, então cheguei até sentir aquela culpa por não estar tendo reações, e outras pessoas, né, que estavam fazendo o mesmo tratamento tinham reações. E as constelações me ajudaram muito. Então, assim, esse conhecimento foi fundamental para eu poder lidar com tudo isso, né? Para eu poder receber, para eu poder aceitar. E todo mundo ficou muito assim surpreso, né? A família. Ah, mas como que ela está agindo dessa forma e tal? E foi leve para todo mundo. Então, assim, eu queria compartilhar porque parece que fala sobre aqui essa fala dele no início, né? Para gente, para poder a pessoa amar o câncer. Então, foi o que aconteceu comigo. E graças a Deus, hoje eu refiz todos os exames, né? Há 2 meses eu refiz todos os exames e estou curada. A cura veio desde o início. Então, quando eu aceitei e acolhi, eu já me sentia curada. Entreguei, né? Então, foi uma experiência assim, que me ensinou muito. E esse livro, ele está mexendo muito comigo. Então, eu Bom, só queria compartilhar com vocês que realmente é isso que está escrito. não, obrigado pelo seu testemunho, né, por trazer isso para a gente. Nada é por acaso, né? Você deu um exemplo aí também de uma sincronicidade, né? De livros que caem na nossa mão, né? Em momentos importantes, né? E isso também é uma coisa interessante na série do Netflix, Uma Nova Mulher, né? Quer dizer, tem uma pessoa que ela é muito reativa, né? Às constelações, que é uma médica, né? E ela fala, isso daí é misticismo, isso aí é tudo besteira, esse cara é um charlatão, ele está te enganando. E aí ele, o facilitador, dá a ela um livro, né, que é exatamente do Mark Woolley, né, um facilitador canadense, que, como psicólogo, ele faz um livro, eu tenho o livro, é um livro muito baseado em evidências, quer dizer, ele vai usar epigenética, ele vai falar das doenças, assim como o Renato está falando, mas trazendo também o olhar das constelações familiares. E aí ela se sente acolhida, porque aquela linguagem fala com ela, né? Então o livro cai na mão dela e ela percebe que a vida dela está uma bagunça, né? Quer dizer, ela não está só reativa a constelação, ela está reativa ao trabalho dela, está reativa ao casamento dela, ela está reativa às amigas dela. Então é uma dinâmica, é um sintoma, né? Na hora que você fala dessa postura de dar boas-vindas, né, de amar esta possibilidade, ou de acolher essa possibilidade, entra um pouco naquilo até que o Eurico estava falando um pouco antes da gente começar a nossa reunião hoje, né? Quer dizer, qual é a nossa postura em relação a ataques, né? A gente vai contra-atacar, a gente vai xingar, ou a gente vai parar e perceber, será que isso aqui não está me tirando da zona de conforto, me levando a uma zona de enfrentamento, talvez uma zona de aprendizagem? E você foi, conforme você foi falando, né? Ó, não recebi no lugar de zona de conforto, nem na zona reativa. Foi uma zona de enfrentamento e de aprendizagem. E a minha família falou: nossa, como é que você pode reagir dessa forma? É postura, né?
é quando a gente olha para o papai e mamãe e fala, olha, eu honro vocês, mas eu vou fazer um pouquinho diferente do jeito que vocês fizeram, os avós fizeram, e os bisavós fizeram, né? E até porque hoje a gente tem recursos dentro da medicina muito avançados, né? No diagnóstico, no acompanhamento, na profilaxia, né? Então, é um novo tempo, né? A medicina cresceu bastante, não só a tradicional, como as outras também, né? E aproveito a sua fala para, além da menção da nova medicina germânica do Dr. Hammer, também falar do Bruce Lipton, né? Bruce Lipton trabalha muito a biologia da crença. Ele acredita que por detrás de um sintoma há uma crença limitante. E se de repente num sintoma, ao invés de ter uma crença limitante, eu tenho uma crença ampliadora. É novo para mim, é novo para o sintoma. E de repente o palco à minha frente se abre e eu assisto a esse espetáculo. Eu atravesso esse espetáculo, como você fez. Você se abriu e você foi fazendo a travessia de você mesma, de suas dores, das dores talvez do seu feminino, das mulheres do seu sistema, até, de repente, em algum lugar, teve uma longa respiração. E aí, de repente, o médico fala, olha, tem uma boa notícia para você, né? E que siga assim, né? Essas boas notícias provavelmente reverberaram que nem um e-mail a posteriori. Elas foram indo para as suas gerações anteriores, ancestrais, e falando, ela está bem, ela vai seguir, né? E talvez muitas mulheres lá atrás respiraram aliviadas e falaram, ela segue em frente, né? E aí a gente não sabe se esse texto é realmente do Bert Hellinger, né? Mas é uma frase, né? Você é o sonho dos seus ancestrais. Então, segue com Sim, esse sonho dos seus ancestrais. é isso mesmo. Obrigado pela sua colocação. Eu gostaria de abrir um pouco o microfone para o Eurico falar da postagem dele das caixas, né? Conta um pouco para a gente, porque eu acho muito pontual para o que a gente está falando hoje, Eurico. Então, essa, essa metáfora, né, surgiu a partir de um encontro, de um grupo reflexivo que a gente tem de homens para falar sobre machismo, que são homens que estão respondendo por um sursi, que estão respondendo por um ANPP, que foi lá no núcleo de práticas restaurativas, né? E a gente falando sobre machismo, né? Uma pessoa muito simples, servente de pedreiro, né? Sem muita instrução, e que está respondendo por um ANPP, ele colocou dessa forma, né? E falando sobre o posicionamento machista. Ele falou assim, esse jeito de ser assim, que eu sei que é machista, né? Eu recebi isso numa caixinha que veio do meu pai, né? Então, isso provocou, assim, em mim, depois do encontro, uma reflexão nesse sentido, né? As gerações são isso mesmo, né? São caixas dentro de caixas, né? A violência, às vezes, que está contida em mim, eu recebi lá do meu pai, que está contida a violência que ele recebeu do avô, e todas as questões, né, acabam sendo dentro do sistema familiar, essas caixinhas, né, que vão passando aí de geração em geração, e a gente só pode buscar e entender quando a gente olha para elas, né, quando a gente abre essas caixinhas e vai ver realmente o que está lá dentro, né? Não era lá, é um encontro reflexivo, até para a gente não misturar, como a gente falou do início, né? Não é constelação familiar, mas eu achei muito pertinente essa metáfora que essa pessoa colocou, né? De que a violência que ele expressava, o machismo que ele expressava hoje, que era o mesmo que ele havia recebido do pai dele. E é assim que acaba acontecendo, né, Renê?
As gerações são caixas dentro de caixas, né? Tudo que a gente traz e a gente tem que olhar, aprender a gente a contextualizar. Às vezes a gente está vendo hoje uma pessoa que está respondendo, já respondeu por um processo judicial, está ali sobre uma ANPP, um acordo de não persecução penal para quem não é do direito, né? Mas aí a gente vai, se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente vai ver que dentro de um contexto, às vezes isso vem se repetindo às gerações anteriores. Então é o que o Ivan Borzomeni fala muito, né? Dessas lealdades invisíveis. Às vezes a gente repete a mesma dificuldade, o mesmo sintoma, a mesma vivência pelo sentimento de pertencimento, de estar, de dar aquela sensação da gente estar pertencente àquele sintoma, né? Aquela experiência dentro do sistema familiar. E aí a gente tem que realmente fazer esse trabalho, né? Quando a gente reúne esse pessoal lá dentro do núcleo de práticas para refletir sobre isso, a gente está tentando abrir essas caixinhas, né? Para ver o que é que tem lá dentro. E aí permite que, refletindo, possa fazer diferente, né? Possa atuar de forma diferente. Então é isso, daí que surgiu o textozinho foi inspirado lá numa pessoa que usou essa metáfora das caixas. Aí eu achei muito interessante da gente trazer isso para o pensamento dentro da constelação familiar, né? E é isso que a constelação traz para a gente, né? Somos caixas dentro de caixas, né? Sim. Me lembrou bastante a metáfora da Matrioshka, aquela boneca russa, Isso, né? E as bonequinhas dele. é, E as, exatamente. e as bonequinhas realmente são iguais, né? Elas são exatamente iguais. A questão é qual o teu momento de vida. Se é uma bonequinha Uhum. pequena, se é uma média, você é uma grande. E aí, logicamente, as consequências, né, de você ser uma pequenininha, mais protegidinha dentro da grandona, ou você ser uma grandona exposta, né, ao sol, à chuva, já meio esmaecida, né? Então, sim, caixas e o preço que cada uma das caixas paga, né? Estando mais exposta para fora ou estando mais exposta para dentro, né? Porque a gente fala do trauma externo e o trauma interno, né? E um câncer, a gente pode falar dos dois, né? Então, hoje em dia, a gente fala muito, sim, dos gatilhos internos, mas também dos gatilhos externos, o excesso de tecnologia, micro-ondas, né, as várias fontes, né, de ondas que nos atravessam e como isso também transgênicos, né, como isso também favorece, né? Logicamente são pesquisas, né, não são afirmações, olha, o transgênico causa câncer. Não, não, é um conjunto de coisas externas que favorecem às vezes uma dinâmica, né, que internamente pode chegar num câncer. E E, qual a matrizinha, qual que é a caixinha que está se manifestando, né? e os sintomas sempre querem mostrar para a gente alguma coisa que a gente ainda não olhou, a gente talvez não tenha tido oportunidade para isso, né? Os sintomas sempre querem trazer alguma coisa que a gente precisa ver, que a gente precisa olhar, então precisa tomar pé na nossa vida, né? Então, eu concordo, assim, com o Renato, acho que é muito pertinente a forma dele colocar, né? A gente tem que olhar para isso, não rejeitar. Se a gente rejeitar, simplesmente a gente quer expulsar o câncer aqui, no caso aqui, né? A gente deixa de olhar para aquilo que esse sintoma está querendo mostrar para a gente. A gente não aprende, não evolui, e aquilo fica, né, ali, novamente, vai repercutir talvez em outra geração, porque a gente só quis tirar para fora e expulsar aquilo, a gente não olhou, talvez, o que vem ocasionando isso, né, seja emocional, seja físico, seja químico, a gente deixa de olhar para isso. Então, quando a gente abre essa caixinha aí, né, que esse sintoma está dizendo para a gente, está trazendo, a gente evolui, a gente cresce, né? A gente já vê o que tem dentro. E aí não passa para a próxima geração. Como diz o Ivan Borzomeni, não passa para a próxima rodada.
sim, sim. né? Eu lembro, isso quando eu era pequeno, era muito comum. O câncer ele não é incomum a famílias de origem germânica. E na minha família é pelo lado masculino, né? Tanto de pai quanto de mãe. E eu me lembro, quando eu era bem pequeno, que a comunidade alemã falava em alemão, ele tem a doença da qual não se fala. Ele tem a doença que não nomeamos. Olha, ninguém falava Krebs, ninguém falava câncer. As pessoas falavam, a doença que a gente não dá nome. Ou seja, é uma forma de tamponamento, de exclusão, né? E é muito interessante que no desenvolvimento dos tratamentos do câncer, havia uma época em que era orientado que não se falasse da doença para o cliente. Mais ou menos 1980, eu não sei a data exata, surge o campo na psicologia da psico-oncologia. Além dos médicos, né, oncologistas, surgem então aqueles que fazem o acompanhamento da família. E na psicologia, bom, a gente não guarda segredos, né? A gente percebe também o peso de certos segredos. Começou a se trabalhar com as famílias, o olhar para isso, vamos preparar a família a lidar com isso, vamos fortificar a família para fortificar o paciente. E o que a gente começou a reparar? Melhoras em quadros. É muito interessante como meus avós, foi praticamente uma sentença de morte, o câncer. E ao mesmo tempo que era aquela coisa, não se falava disso. Não se falava que aquela pessoa morreu daquilo. E era terrível pensar nesta possibilidade. Isso ainda habita o imaginário de alguns pacientes psiquiátricos. Não, eu não posso pensar naquela doença, porque aquela vai me levar. Hoje em dia, não é isso. Novamente, a medicina evoluiu, a psicologia evoluiu, e a gente tem um olhar hoje de abertura para isso. Sendo que até antes dos anos 80 a gente tinha um olhar de, ok, é uma sentença de morte, que nem a AIDS. Né? Hoje em dia quase não se fala da AIDS, é como se a AIDS não existisse. A gente tem tratamento, a gente hoje até tem uma vacina, né, que veio à tona aí com a Covid, né? Então, a ciência não para de evoluir, né? Mas qual será que é o dedinho aí? E aí eu estou falando de várias vertentes filosóficas, psicológicas, médicas, no sentido de, em vez de acobertar a dinâmica, falar dela abertamente, sem receios, sem melindres, né? Vamos falar sobre a doença, né? Que aí é aquela coisa que a gente debateu bastante na época da Covid, da pandemia, da morte, do luto, e de como na nossa sociedade, ainda hoje, a morte é interditada. Você não pode falar dela. E as crianças não falam disso na escola. E o quanto Felipe Arrier, lá atrás, também em 80, começa a mencionar, olha, gente, se a gente pegar os taoístas, se a gente pegar os budistas, se a gente pegar religiões orientais, elas mostram a morte como algo natural. Não tem por que a gente ficar acobertando isso. Se a gente acobertar, é pior. Né? E exatamente isso, quer dizer, quanto mais eu escondo, quanto mais eu nego, quanto mais eu escondo dentro de uma caixinha lá no fundo, mais venenoso, mais potente, mais ressentido é aquilo. Né? Teve uma colega, agora eu não lembro quem foi, que mencionou, né? Ressentimento com uma dinâmica muito parada com a mágoa. E ela brincou com a palavra mágoa, água, água parada, água podre, né? E como que a água fica podre? Quando ela não se movimenta, né? Uma poça, se ela fica lá muito tempo, ela cria fungo, né? Ou apodrece, fica uma água mal cheirosa, pútrifa. Da mesma forma, se eu não me tratar, se eu não me movimentar, se eu não questionar, olhar para isso, talvez eu vou ficar parado
E aí eu vou usar a palavra zona de conforto, não que é confortável ficar nesse lugar, mas como um lugar de ausência de movimento. E isso é uma dinâmica de exclusão. Não vou olhar para isso. E aí a gente lembra dos macaquinhos, né? Estou lembrando aqui, Renê, daquele livro, correndo o risco da pronúncia sair totalmente equivocada, né? Do Bessel von der Kolk, qualquer coisa assim. Meu alemão é péssimo, tá? Mas ele fala no livro dele, na obra, né? O corpo guarda marcas, né? Ou É, seja, ele é holandês, se eu não me engano. uhum, Van der Kolk, né? a Fantástico esse livro. pronúncia minha é péssima. Fantástico. Maravilhoso. E ele fala muito que o corpo nosso ele acaba guardando essas marcas, né? E muitas vezes o que vai marcar o nosso corpo são aquelas questões emocionais que não foram elaboradas, que não foram resolvidas, e o nosso corpo vai expressar isso aí em algum momento. É uma leitura muito, muito, muito boa, né? Para a gente compreender essa questão dos sintomas que a gente passa por eles hoje, né? Sim. O que eu achei muito interessante nesse livro o corpo guarda as marcas. Eu escrevi errado. Eu estou Uhum, procurando aqui no Google. Ele aborda bastante a questão do abuso, né? E ele não fixa apenas no abuso sexual. Ele fala também disso. Inclusive, eu usei isso para uma pesquisa, em breve será publicado. Mas ele fala bastante da questão dos vários tipos de abuso. sim, Obrigado, Helena. Ele fala da violência física, da violência verbal. Hoje a gente está falando muito disso, né? Como, de repente, o fato de eu dar um berro aqui, ou de eu falar uma certa palavra, o quanto aquilo pode ser abusivo para alguém, pode ser um gatilho para alguém. Né? E, inclusive, a gente tem tomado, às vezes, o cuidado no Twitter, eu percebo isso bastante no Twitter, de numa postagem falar, olha, tem gatilhos aqui. Né? Para aqueles que são que tem uma dificuldade com violência, tal, isso aqui, esse vídeo tem gatilhos, né? Porque é fato, tem pessoas que entram em crise, porque o corpo guarda suas marcas, né? Isso pode ser um cheiro, pode ser uma imagem, pode ser um som, né? Então eu já vi clientes em hospital tendo crises de ansiedade e até a gente descobrir o que era um cheiro, era um som específico que remetia a uma imagem terrorífica, né, da infância, ou de cativeiro, de coisas muito pesadas que aconteceram com aquela pessoa. Né? E aí, esse ator, né, Copperholt, ele fala de várias técnicas, né, da traumaterapia, da terapia de MDR, por exemplo, para lidar com o trauma. Né? Lá na Alemanha, uma das técnicas da traumaterapia é o quê? Constelação familiar. Lá na Alemanha. Né? Logicamente, a gente tá vendo todo o movimento. Né? A traumaterapia é uma coisa nova aqui no Brasil. Né, que é a Somatic Experience e entre outras, né? Mas assim, dentro do hall dos traumaterapeutas, eu tive uma professora que era a Karen Schober, né, traumaterapeuta que inclusive foi companheira do Copperholt, que ela trazia muito os esquemas da constelação estrutural, da constelação familiar e da traumaterapia. E ela, né, como psicóloga, ela ia tecendo essas técnicas, quer dizer, não era uma coisa tirada do chapéu, né? E ela tinha formatos fantásticos, né? Sempre mostrando uma coisa que ela falava, isso aqui aprendi com a doutora Guni Baxa, que foi colega do Herbert Hellinger, a questão da análise transacional, da criança ferida, da criança criativa, espontânea, dos pais críticos, dos pais amorosos, do adulto. Né? Então, você via na constelação dela, não vários personagens, você via o cliente multifacetado em vários personagens, que é exatamente o que o Franz Rupert fala
da questão da cisão da nossa personalidade, né? Quanto mais traumas eu sofro, a fim de sobreviver, eu vou cindindo, eu vou rompendo. Tá, e quem que vai costurar isso? Terapia, né? E não estou falando de uma. Terapias, né? Buscas, né? E às vezes, entre essas costuras que eu estou fazendo, eu estou costurando papai e mamãe também, eu estou costurando vovô, vovó, eu estou costurando outras caixas que vieram, né? Como uma herança transgeracional, né? Então, hoje na Austrália, nós temos colegas facilitadores que eles falam muito do trauma transgeracional por causa da forma como os aborígenes na Austrália foram colonizados. E o que aconteceu lá aconteceu muito parecido na África, né? Então, eu chegava na casa do Eurico, pegava o filho dele e levava para o outro lado do Brasil, levava lá para o Uruguai, levava lá para cima, para Campina Grande, né? Então, o filho não se comunicava mais com o pai, a esposa não se comunicava mais com o marido, os avós não se comunicavam mais com seus netos. E aí, essas várias tribos começavam, além de ficar fragilizadas em sua cultura, começavam a guerrear. E aí você tinha irmão brigando com irmão, pai, tal, tal, tal. Ou seja, foi uma colonização genocida e etnocida. E hoje os consteladores eles estão trazendo isso à tona. Os facilitadores de constelação estão trazendo isso à tona, junto com outras ferramentas, né? Porque nós temos índios lá, né, nativos, né, os aborígenes, que eles são extremamente reativos à sociedade, né? Eles têm raiva, eles têm fúria, né? Eles se sentem os últimos, né, no sentido negativo. E isso foi uma das coisas que na psicanálise o Winnicott falava, né, dos refugiados, das crianças dos campos de concentração. Mentira, violência e fuga, né? Porque eu não tenho lugar, eu não lhe devo nada à sociedade, porque eu não tenho lugar nessa sociedade. Então, tendências antissociais. E qual que foi a resposta de Donald Woods Winnicott, pediatra e psicanalista britânico? Amor. Ele falava, essas crianças, elas precisam de alguém que suporte a fúria delas. Um amor que realmente acolha e dê limite. Então é muito interessante a forma como ele contorna o corpo daquele ser violento, né? Tanto Erik Erikson quanto Woods Winnicott falam que a violência também é uma linguagem do amor, enviesada. Né? E você tem que ir lá na origem do trauma, e a gente está falando de algo transgeracional, para poder dar um lugar para isso. E se vocês leram o artigo do Dr. Sam Stosh, de constelações familiares com jovens infratores, vocês vão ver exatamente isso, né? Os jovens em constelação familiar se reencontrando com o pai que abandonou, com o avô que era violento, com vários tipos de abuso, né? E aí, muitas vezes, vem críticas à constelação, porque, meu Deus, você vai expor o cliente a isso. Não, é o sintoma. Isso está se manifestando, né? E esses jovens fizeram uma releitura, uma ressignificação do sistema fragmentado, fragilizado, vulnerável que eles tinham, né? A gente usava antigamente na psicologia o termo família desestruturada, né? Só que é um termo talvez um tanto quanto pejorativo, preconceituoso, né? O que é uma família estruturada e o que é uma desestruturada, né? Então, porque o amor ele fala muitas línguas, ele se mostra de muitas formas, né? Eu acredito que no debate de hoje a gente trouxe muitas referências outras, né, para essa leitura aqui, né? E isso é fantástico, né? Porque assim, né, como o relato da nossa colega, o Liceia, né,
a gente vai ampliando, né, para entrar numa postura difícil de agradecimento e de abertura. Para isso que muitas vezes por nossa cultura é visto como péssimo, horrível, descartável. Alguém tentou abrir o microfone aí e falar alguma coisa? Só para acrescentar, Renê, para finalizar, né? A verdade é Sim. assim que quando a gente expressa a violência, né, que já vem já dentro da caixinha do meu pai, na verdade é uma forma, como você falou, enviesada de amor, né? A gente Sim. faz isso por amor, né? É uma forma enviesada, disfuncional da gente expressar o amor, mas tem amor ali, tem, né? Embora seja violência, a gente está repetindo isso por amor. E a gente só vai saber disso olhando para o campo, né? Senão vai ser só uma É, conjectura, é hipótese. isso, sim. Por favor, Cleusa. Cleusa também mudou o Oi, penteado. Não sou eu, não. tá ouvindo? Estou te ouvindo sim, Cleusa. Estamos te Tá. ouvindo. Só complementando o que você falou aí a respeito dessa desestruturação que houve na Austrália com os Yanomamis, aqui no Brasil também aconteceu isso. Quando você vê a história indígena, assim, principalmente Norte e Nordeste, as crianças eram retiradas das tribos pelos jesuítas e colocado em colégios, mudavam o nome, né, de indígena, não podiam falar a língua. Então, dentre mesmo esses indígenas que hoje estão como intelectuais palestrando, tem alguns ainda que viveram isso na infância, que foram afastados da família, proibidos de falar a língua na primeira infância. Então, isso aconteceu aqui e não se fala praticamente nisso. Sim, sim. Eu vou até pegar uma referência aqui, Solange. Desculpa, eu fechei a câmera porque eu estou procurando a referência aqui. Uma colega minha mandou hoje, exatamente para mim, um livro que se chama O Som do Rugido da Onça, de Micheline Veruschi, que conta a história de dois indígenas brasileiros que foram levados para a Alemanha. E exatamente fala desse choque, né, desse trauma, né? Quer dizer, esse é um relato de antropólogos, né, de como foi esse sequestro, né, cultural, né, que muitas vezes essas crianças, às vezes elas eram sequestradas, outras vezes elas eram dadas de presente, né? É. Tipo, ó. Então, assim, mas isso que eu estou falando, existia essa retirada que era aquela coisa dos jesuítas acharem que era uma forma de salvar a alma. Então, eles tiravam as crianças das famílias para criar como cristãos. Então, tinha os colégios das meninas e dos meninos, e tem até uma história de uma tribo no Maranhão, onde aconteceu isso, tiraram a criança da tribo, levaram, né, para o colégio lá, jesuíta lá, e a mãe chorava muito, o pai foi procurar saber, e teve uma epidemia de sarampo, e essa criança morreu. Daí essa tribo se revoltou, foi lá e matou todos os jesuítas. Então, é uma tribo que foi perseguida durante muitos anos como os selvagens que assassinaram os jesuítas. Mas, na realidade, eles lutaram por conta dos filhos que tinham sido tirados deles. Sim. Né? Uma vez eu vi uma reportagem sobre isso, assim, e é muito triste. E tem, assim, dois filmes que me marcaram muito, um sobre os indígenas americanos, que chamava O Pequena Árvore, que era a história de um indígena que tinha esse nome na tribo, né? E foi tirado da família. E é toda uma trama assim, muito interessante de ver. E a infância roubada, que fala sobre as crianças aborígenes. Então, são dois filmes antigos, assim, que relata essa história de uma forma assim, muito realista. Legal. Ótimo. Obrigado, Cleusa. Obrigado por trazer
essa referência brasileira, né, aqui para o grupo. Estou lembrando aqui, Renê, só uma lembrança aqui, né? A gente vai longe, sim, né? Mas estou lembrando aqui dos zoológicos humanos, né? Que havia em Paris, nos Jardins da Aclimação, lá que foi inaugurado por Napoleão, lá em 1800, lá atrás, né? Onde os indígenas eram exibidos, né? Eram retirados das tribos, muitas vezes aqui da América do Sul, e ficava lá num zoológico humano a exibição para as pessoas visitarem. Então, penso sobre isso, né? Quantos emaranhamentos, quantas dores, quantas dificuldades surgiram a partir dessas experiências, né? Não só por parte dos indígenas que eram retirados do seu país, da sua origem, mas também por aqueles que promoveram esses movimentos, né? Esses zoológicos humanos, os jardins da aclimação em Paris, né? Sim, sim, sim. E a gente vê quanto o humano ainda precisa transformar. Caminhar. O Sim, quanto a gente tem, se a gente olhar, começar a olhar para trás, né? Quantos emaranhados, né? Foram se criando, e a gente está evoluindo para a gente olhar para tudo isso, olhar para essas experiências e agora fazer diferente, né? Mas, enfim. sim, sim. Infelizmente, a gente ainda tem essa coisa muito forte na humanidade do superior e do inferior, né? Do upper dog e lower dog, né? Onde o que manda, ele acredita que ele pode cometer atrocidades sobre o mandado, né? Talvez um pouco aí uma referência aí a, a dialética, né? Do senhor, do mestre e do escravo. Mas lembrando que Hitler também, com o seu discurso, ele coisificou, né, o povo judeu, né, e eles não eram pessoas, eles eram coisas, e coisas que podiam ser usadas em experimentação, podiam ser assassinados, estuprados, quer dizer, é muito recente isso. E vira e mexe a gente vê isso, né? A Cleusa traz bem, a gente teve toda essa questão agora de novo no Brasil, garimpo, os indígenas, tal, essa terra aqui, a terra ali. Quer dizer, a gente continua tratando de uma forma um tanto quanto leviana o assunto, né? Ah, não, mas aqui é extração, gente. Para quê? Os nativos não faz nada, são preguiçosos. Quer dizer, é o mesmo discurso, né, do Brasil colônia, né? Pô, a gente quer tirar os minérios de lá, os índios ficam sentados lá em cima. Pô, o que é isso? Mata tudo. Gente, a gente escutou isso há 3 semanas atrás, né? Discursos desse naipe, né? Então, é complicado, porque isso não está lá atrás no passado. Isso é uma caixinha que está no presente, né? E, logicamente, isso move a todos nós. É uma corresponsabilidade nossa. Então, talvez esse seja o peso, né, do facilitador, da facilitadora de constelações familiares. Lidar com o sombrio que há em nós, mas também com a luz, né? Porque Hellinger falava que o mesmo amor que leva à doença leva à cura, né? Aliás, esse DVD é maravilhoso. Fala também muito sobre os casos de câncer, né? Para aqueles que não conheceram o trabalho de Bert Hellinger, é maravilhoso assistir esses DVDs que foram gravados aqui no Brasil. Bert Hellinger trabalhando com o público brasileiro, temas de doença e saúde. Gente, se não houver nenhuma pergunta ou colocação, eu vou agradecer a Regina. Viu, Regina? Foi mais que uma página. Olha essa coisa boa. E passar a palavra para a Manuela. Regina, não me xinga não, hein? Foi a Helena que fez essa brincadeira de mau gosto, hein? Então, Renê, eu gostava de referir que na última semana de fevereiro
o Wolfgang Teusser esteve aqui em Portugal 4 dias e esse passado sombrio que faz parte do povo português e de vários outros povos europeus relativamente às colonizações e todas as atrocidades que foram feitas, vem com frequência ao de cima no trabalho das constelações. É constante e neste fim de semana também vieram movimentos desse passado, dessas memórias desse passado, desses traumas e é sempre muito impactante, muito profundo, de cada vez que essas memórias, tanto em África como no Brasil e noutros países, elas vêm ainda, de alguma forma, através dos descendentes, porque já somos todos descendentes dessas primeiras pessoas, ainda estão à procura de uma reconciliação, de um encontro de almas. E é sempre muito impactante. Era só isso que eu gostava de dizer. Obrigado. Obrigada por trazer isso. Aliás, que belo movimento está acontecendo também em Portugal, né? Eu vi as fotos, né? Com tantas pessoas familiares, né? O Hellinger falava rostos familiares e também novos presentes aqui. Bom. Então, René, posso então fechar? Por favor. Ok. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada à Regina pela leitura, muito obrigada, René, por trazer estes temas que também nos reconciliam a nós próprios com estas questões que por vezes são difíceis de ser olhadas. Muito obrigada a todos vocês, uma boa semana e até à próxima terça-feira. Uma boa noite para todos. Gratidão. Boa semana, Obrigada, pessoal. obrigada. Gratidão. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada.